acredito muito que vai ser titular, e desde que chegou eu acredito nisso, é Ronald. Eu acho que o Ronald vai ganhar espaço no Vitória, por característica. Eu acho que o meio com o William Oliveira, Ricardo Hiller, Mateuzinho, Wellington Rato fica muito dos volantes, fica um meio campo muito estático. E aí eu acho que o Ronald tem que entrar nesse meio de campo para poder acelerar o jogo quando o jogo pedir. Isso ficou bastante evidente ontem no segundo tempo. Isso, pronto. Fiquei pensando sobre isso. Ficou bastante evidente ontem, porque você vê que não é que o Vitória jogou bem no segundo tempo, não. Mas o fato de Ronald acelerar as jogadas em determinados momentos, você vê que em alguns momentos clareia o lance. E aí você vê que como uma peça faz uma diferença, né? Você fala assim, mas um cara só vai fazer diferença? Faz uma diferença quando você muda a característica. Quando você sai de Ricardo Hiller, que é um volante extremamente burocrático, e coloca Ronald, que é um volante que é agressivo, que vai... tem uma chegada dele que ele quase faz o gol, né? Que o zagueiro trava ali a finalização dele. Então, fora os lances dos passes verticais mesmo. Então, assim, Ronald, Claudinho tem tudo para se titular, o Wellington Rato sem Só tudo. esse ponto, para a gente explorar um pouquinho esse ponto do volante, William, Sim. na live que eu e o Matheus fizemos, eu destaquei a minha opinião sobre isso, sobre o fato de que, para mim, é algo que se fala até pouco, mas a faixa do campo em que, em termos táticos, o Vitória mais precisa evoluir para uma Série A, se a gente compara o que cada posição do Vitória produz taticamente em relação aos outros times, para mim, são os volantes. Os volantes do Vitória na Série A, embora individualmente, por exemplo, o William Oliveira tenha vivido muito bons momentos, e seja um dos caras que mais evoluíram no elenco ao longo da temporada, para mim, os volantes do Vitória ainda são muito burocráticos taticamente, triangulam um pouco, trocam um pouco de posição, abrem um pouco o jogo, são muito previsíveis, ainda é um setor que é muito previsível, e aí separando isso de qualidade. Não estou dizendo que, por exemplo, que o Vitória foi mais refém de volante do que de ponta. Ele foi mais refém de ponta. Mas aí é mais em termos técnicos, né? Em termos táticos, eu acho que esse é o ponto que o Vitória mais precisa evoluir para a Série A e para as grandes competições esse ano. É a produção ofensiva e a imprevisibilidade dos volantes. É sobre isso que você está falando, né? Exato, e você falou de William Oliveira, é importante a gente ainda ressaltar que o William Oliveira melhorou muito essa chegada ao ataque com o Carpini, né? Ele já evoluiu ontem, por exemplo, nesse jogo aqui que a gente está falando do Vitória e Jacuipense, ele perde um gol e ele está dentro da área finalizando. Então, assim, que não é por característica propriamente de William Oliveira ser um volante de chegada na área. Então, assim, eu concordo 100% com você. Para mim, o que ficou claro, para mim, um jogo para mim que retratou bem, assim, já que a gente fala muito do segundo turno do Vitória, que foi muito bom e tal, que foi quando o time encaixou. Para mim, um jogo que fica claro essa questão dos volantes é Vitória e Corinthians. Aquele jogo que você viu com os jogadores, os volantes do Corinthians acelerando, infiltrando, fazendo essas triangulações, coisa que a gente não vê os volantes do Vitória, e é por característica. Não é característica de Ricardo Hiller pegar uma bola, tentar um passe diagonal, chegar dentro da área para finalizar. Não é a característica dele. Não precisa nem só para o Corinthians, porque o Corinthians, no fim das contas, acabou indo para a pré-Libertadores. Pega o Atlético Paranaense, que foi rebaixado. Os volantes do Atlético Paranaense, eu estava lá em Curitiba fazendo jogo, os dois são volantes dinâmicos, que inverte, que abre, que troca com ponta, vai para entrelinhas, volta, tem um na saída, mas tem outro na entrelinhas, com alguma frequência, os dois volantes do Vitória estão os dois guardando posição, os dois atrás da linha da bola. E assim, lado a lado, cara. Se olha, Ricardo Hiller tá aqui com a bola, o William Oliveira tá aqui do lado dele. Pois é. E atrás tem os dois zagueiros, cara. E uma outra coisa que na análise tática a gente confunde. Triangulação é diferente de triângulo. Se o cara tá ali geometricamente formando um triângulo, mas ele tá estático, ele tá guardando posição, isso não é triangulação. Triangulação é a imprevisibilidade. O ponta vai para dentro, você faz uma tabela em que tem progressão, os três progridem juntos. Não é simplesmente você formar uma geometria de triângulo. Então, às vezes o volante está ali, encosta um pouco, mas é muito tímido, é muito previsível, ele guarda muito posição. Isso a gente precisa evoluir bastante ainda. Um ponto, William, que até a gente discutiu na live, o que me preocupa em Ronald é a estatura. Ontem até
passei a observar isso depois que a gente conversou, Rafa, na live. Eu até passei a observar ontem e todas no alto ele perdeu ontem. Todas no alto ele perdeu. Ele é Então, baixo. o que a gente falou na live, ele vai ter que compensar essa falta de estatura com a dinâmica. Ele vai ter que fazer a bola andar mais rápido quando ele tiver para jogar, mas isso ainda me preocupa, a questão de estatura dele. E ele é um cara muito dinâmico, né? E agora que chegou Baralhas também, eu acho que nesse primeiro momento, acho que essa seria a minha dupla de volante titular. Eu não sou da galera que acha o William Oliveira pé duro, que acha o William Oliveira ruim. Não, eu acho um jogador muito útil para o elenco. Eu acho que ele pode sim ser utilizado em alguns jogos específicos. O que eu acho de William Oliveira é que aí é por característica de gosto, minha opinião mesmo. Assim, não é o estilo de volante que eu gostaria de ter no meu time como titular, porque eu gosto de volantes mais participativos e mais ligados no jogo. Às vezes parece que o jogo está em 220 por hora e o William Oliveira está em 80. Às vezes eu tenho a sensação de que o William ele está sempre a um passo da bola. Isso, ele tá sempre a um passo, ele está sempre perdendo, está sempre... Quando ele não está no 220, ele está distante da jogada. Muito, muito. E assim, Rafa, tem uns lances que você do estádio chega a ser assim engraçado, porque a bola vem para ele, ele domina, vai ajeitar o corpo, vai dar. Assim e várias vezes o adversário toma a bola dele. Várias vezes. E nesse time, e aí é a característica dele, porque eu acho que ele sempre foi acostumado ali de ser aquele primeiro volante, de jogar mais tranquilo, perto dos zagueiros. Agora que ele está jogando mais na segunda linha e chegando mais na área, onde o jogo cada vez está ficando mais povoado, acho que ele ainda não sei se ele nem vai ter essa adaptação pela idade, né? Então acho que o William Oliveira, às vezes, como você falou, ele está ainda a um passo da bola, a bola chega, ele domina, ele vai levantar a cabeça para ver o que vai fazer. Mas assim, eu não acho o William Oliveira um jogador pé duro, eu não acho... por exemplo, eu acho ele muito mais útil do que Ricardo Hiller. Assim, eu acho ele muito mais... Você pode utilizar ele de diversas formas no time, diferente de Ricardo Hiller. Mas, assim, como titular, não seria meu volante titular. Hoje seria Guilherme Baralhas e Ronald. Pode mudar na temporada? Pode. Mas hoje seria esses dois. E acho que não tem mais volante para estrear, né? Aliás, tem Val Soares só. Que a gente também não pode esperar que Val Soares seja o volante titular, a não ser que ele chegue, jogue e mostre o que merece. Mas não é a contratação que a gente diga, nossa, é o jogador da Série A. Né? A gente já está vendo um esboço do que vai ser o centro da nossa análise a partir de agora, que está focado no posicionamento dos volantes. O destaque que eu quero fazer, que está no título da nossa live de hoje, é para a gente perceber, aí eu vou trazer daqui a pouco um take para vocês entenderem qual que era o posicionamento do Vitória com o William Oliveira e Hiller, e qual que foi esse posicionamento com o Baralhas e o Ronald. O destaque é que o Ronald e o Baralhas, eles estão sempre posicionados ali depois desses dois atletas, dos dois atacantes adversários. O Vitória só tinha sempre ali os zagueiros, e aí no caso o lateral que está fazendo a saída de bola, atrás das linhas. O Baralhas ele já está posicionado aqui na frente desses dois jogadores de combate, e o Ronald quase sempre buscando aqui esse entrelinhas na zona de perigo, que é entre ali a linha de meio de campo e a linha do zagueiro do adversário. E a gente percebe como esses dois zagueiros, eles dificilmente, os dois volantes, dificilmente eles estavam ocupando a mesma zona de campo. Estavam espalhados, então o Vitória conseguia se espalhar no campo, sendo ofensivo, né? De não colocando o volante para ir buscar a bola no pé dos zagueiros, que é uma coisa que com o William e com o Hiller a gente fazia com uma frequência muito grande. Como eu vou mostrar agora para vocês, 3 takes aqui, né? A gente está vendo o William Oliveira e o Hiller posicionados sempre como passe de retorno. O Vitória está aqui recebendo a bola pela lateral esquerda e o Hiller e o William estão posicionados basicamente na mesma faixa de campo, dando a opção de retorno como passe para a direita, para o lado, né? O William tinha aqui a zona aberta para ele atacar o espaço pelo lado esquerdo, mas ele não fazia isso. E quem ocupava a entrelinha, aqui no círculo em vermelho, eram os meias, era o Rato e o centroavante, né? Os dois volantes eram sempre esse passe cômodo, esse passe para trás, e não o passe para frente. E aí você vê como a gente perde gente ali na frente da área, né?
A gente acaba ficando com menos atletas ali, ficou só com o Exatamente. meia e os 3 atacantes. Novamente aqui, o William está posicionado como uma saída pela esquerda e o Hiller é o cara que está aqui no bolo do meio-campo da Jacuipense e não no entrelinhas. Então, os zagueiros eles ficavam muito. E aí, o destaque, Matheus, é como que esse posicionamento dos volantes, de estarem muito perto dos zagueiros, contribui para que os zagueiros avancem pouco, porque não tem espaço para eles avançarem. Isso. Como é que a gente está vendo aqui o Zé Marcos? Como é que o Zé Marcos iria conduzir a bola pela esquerda se, na verdade, já tinha um cara aqui do Vitória, um companheiro do lado esquerdo, então ele não tinha espaço para ele conduzir com a bola. Os zagueiros ficavam muito presos, por sua vez. Se o zagueiro está preso, ele impede o time de ir encurralando o adversário para trás. Esse movimento, se você encurralar o adversário quando você está saindo, ele começa com os zagueiros. É o zagueiro que tem que fazer esse movimento de ir conduzindo a bola para frente e fazer esse movimento de encurralar o adversário. Então, os volantes estavam sempre muito próximos do zagueiro. Isso fazia com que o Vitória, digamos assim, estivesse longe da zona de perigo, né? O Vitória não ocupava muito a zona de perigo do adversário, como foi algo muito diferente do que aconteceu nesse último sábado. E você vê, Rafa, que até a primeira linha, né, a linha de defesa está mais para trás, a gente deixa de roubar menos bola lá na saída, né? Exatamente. A gente perdeu, a gente está com a posse de bola, perdeu essa posse, o pé de pressão não vai ser muito mais forte, que a gente tem muito mais gente lá na frente, né? Um último take aqui, antigo. Novamente, aqui você vê como são 4 atletas do Vitória posicionados atrás da linha de meio campo do adversário. Na verdade, são 5, né? São 4 atrás dos 2 atacantes. E se a gente considera esse círculo de branco, são 5 jogadores numa zona morta. O que é a zona morta? É depois das linhas. Não tem como aquele movimento de você dominar girando já para conduzir na zona de perigo. Ele não acontece se você domina com 4 jogadores na sua frente, né? É o que a gente está vendo. E você vê o seguinte também, quem veio pegar essa bola no pé do terceiro zagueiro foi o nosso meia. Foi o Rato. O nosso meia tem que estar lá perto da linha do gol, pô. Não é para estar aqui embaixo. Lá na frente ele vai produzir e vai ser muito mais perigoso do que vindo pegar a bola aqui atrás. Essa bola precisa chegar lá na frente. O meia pode até espalhar vindo por trás, Matheus, desde que ele esteja invertendo com o volante. Com alguém. Desde que quando ele faça isso, o volante ocupe a zona do meia, e aí você está sendo dinâmico, você não está fazendo confundindo o adversário, né? Está confundindo o adversário, está trocando de posição. E não foi isso que aconteceu aqui. O volante continuava estático e o meia vinha para trás. Então o resultado é que o Vitória estava povoando uma zona morta do campo. Morta. E olha o que aconteceu aqui, que a gente quer destacar, que foi diferente nesse jogo. Primeiro, começar com o posicionamento dos zagueiros, tá? Olha como o Wagner e o Edu estão posicionados aqui no campo ofensivo, no círculo de meio campo. Então o Wagner conduz para frente, justamente contribuindo para espetar, e novamente, é o que vai ser uma constante aqui da análise, para vocês verem como o 44 Baralhas e o 8 Ronald, eles não estão posicionados para vir buscar a bola, eles estão posicionados para receber esse passe entre linhas. Então, se a gente usa aquele jargão antigo do futebol, quem que é o armador? O armador desse lance é o zagueiro. Zagueiro, Quem está contribuindo para fazer essa armação ofensiva são os zagueiros, não são os volantes, não são os meias, são os zagueiros. E o cara que vai receber de costas nesse lance aqui são os volantes, eles estão posicionados para fazer esse trabalho de triangular aqui na zona de perigo do adversário. E os nossos 2 zagueiros, não Edu, acho que até mais Neres, eles têm muito essa característica, né? O passe de Neres mesmo quebra muito a linha. Aquela questão de enquadrar o corpo para um lado e sair o passe para o outro. Neres faz isso muito bem. E Wagner também tem a qualidade técnica de sair, de ser a primeira saída ali, né? De ter um passe com mais qualidade. Exatamente. Vou mostrar agora em vídeo para vocês verem. Para vocês observarem o que observe o Ronald, que é esse cara aqui que está na zona do meio campo. Olha como posicionamento corporal, né?
Assim que o zagueiro, exatamente, assim que o zagueiro domina, ele está correndo para frente, ele não está correndo para trás. Ele não para de andar para frente. Você percebe? Olha, o Ronald está andando para frente o tempo inteiro. Aí depois que ele vem aqui, depois que o Wagner conduz. Então, o que o Ronald está fazendo é chamar o Wagner para frente. Venha, Wagner. Eu não vou buscar, não. É você que vai vir. Então, o Wagner domina na zona em que ele tem espaço. E aí o Ronald está chamando o Wagner para ocupar um espaço. Se fosse o William, provavelmente o William ia estar posicionado aqui. Ia estar posicionado mais ou menos aqui. O Wagner não ia nem ultrapassar essa linha. Não ia ultrapassar. O William ia estar mais ou menos aqui. Isso. Ia estar mais ou menos aqui. E aí o Vitória não ia conseguir quebrar a linha do adversário, como ele quebrou aqui no lance. E chegou, e aí o resultado final é o Claudinho domina e o Vitória vai conseguir chegar na área do adversário. Por que o Vitória chegou na área e fez um lance muito bonito aqui de construção? Isso tudo só começou porque o zagueiro teve espaço para conduzir e construir na fase ofensiva. Perfeito. Isso me deixa. Novamente, ó. A gente está vendo aqui o Ronald, os zagueiros conduzem, o Ronald corre para frente, é muito inteligente esse jogador, né? Corre para frente o tempo inteiro, dizendo para o time, olha como a gente tem espaço. É de Edu, tá? E aí o Edu armando o time. E aí o Claudinho chega na linha de fundo para cruzar. E aí, como resultado, o Vitória tem vários atletas na fase ofensiva. Eu vou mostrar aqui como essa foi uma constante do Vitória ter ali 6, 7 atletas posicionados na zona de perigo, que é o que eu estou chamando aqui de pisa na área. O Vitória pisava na área como consequência dessa capacidade de armar com os zagueiros, de espalhar o time. O Vitória chegava na área com 5, 6 jogadores. Ronald finalizando da entrada da área, velho. Finalizando a entrada da área. E o Vitória povoava a área do adversário com 5, 6, 7 jogadores. Novamente aqui, ó. Olha isso, Matheus. São 8 jogadores do Vitória na zona de perigo, tá? São 7 jogadores na frente da linha da bola. O cara que tem a bola aqui é o Baralhas. E o Vitória tem 7 jogadores à frente e 6 posicionados já para receber um eventual cruzamento na área. É um nível de agressividade impressionante. E o que pode chamar, e o que chama a atenção também, só estão os 2 zagueiros e o goleiro lá atrás. E não foi uma pressão de final de jogo, são 21 minutos do primeiro tempo. Exatamente. Né? Te vê que a equipe entrou com essa proposta. Né? Não Exatamente. Foi uma consequência da partida, deu a abafa final, não, são 20 minutos de jogo. Um último take aqui para vocês verem. Novamente. São 4 jogadores dentro da área e são 8 atletas na zona de perigo. 8 ali, atletas. Ronald como segundo centroavante ali. Exatamente. Dentro da área. Exatamente. Um Vitória espalhado no campo. Excelente. O grande foco aqui da nossa análise são os volantes. Só para ilustrar aqui em termos táticos para vocês verem. A gente está vendo aqui o retorno no Baralhas, aí vocês sempre observarem como o Ronald e o Baralhas, eles quase nunca estavam ocupando a mesma zona de campo, eles não estavam exercendo a mesma função. Quando um era o retorno, o outro era a entrelinha. Quando um estava saindo com a bola, o outro se posicionava mais à frente para receber. Então, dificilmente ali você via os volantes se anulando. Então, nesse caso aqui, como o Baralhas está próximo dos zagueiros, o Edu aqui já estava posicionado para receber esse passe no lado direito e contribuir para jogar o time para frente. E o Ronald estava alinhado aqui, se eu não me engano, era o Mosquito. O Mateuzinho devia estar aberto lá na... Devia estar aberto. Então, os dois estavam posicionados aqui para receber esse passe como meia pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Aqui, novamente, a triangulação com o Hugo, o Oswaldo e o Ronald. O Ronald já está aqui fazendo um movimento de facão, né? De fazer esse movimento em diagonal de dentro para fora. Então, na sequência do lance, é uma triangulação que o Vitória sai do lateral, vai para o ponta e, por sua vez, o Ronald ia para fora, de dentro para fora, que é uma coisa que o William Oliveira e o William dificilmente faziam, porque não tinham velocidade, não tinham dinamismo para fazer esse jogo de dentro para fora. Sim.
Aqui eu coloquei em amarelo para vocês verem como o Vitória sai com a bola com o Wagner Leonardo e os nossos dois volantes eles estão atrás dos dois marcadores e não junto dos zagueiros, como muitas vezes era o caso. Isso significa que você força esses dois marcadores, o 9 e o 10 do Porto, a irem combater os zagueiros, a fazer o combate nos zagueiros. E aí o Vitória consegue espalhar, consegue ocupar o ataque com mais jogadores. Novamente aqui, o Baralhas e o Ronald... inverteu, né? Inverteu, exatamente. Agora o Baralhas é o cara que está pisando na área e o Ronald que está sendo um pouco mais de retorno aqui. E novamente, o lance que a gente tem 8 jogadores do Vitória na fase ofensiva. 8 jogadores. A triangulação agora acontece com o Edu. E aí, chamar a atenção, Matheus, de como que o Edu ele só faz o passe depois que ele conduz. Depois que ele chega próximo do marcador. Aí não tem o que fazer. Muitas vezes o Vitória fazia esse passe quando ainda tinha muito espaço para jogar. No Bavia, eu destaquei isso, como o Vitória muitas vezes tinha espaço para avançar ali com o Neres, só que ele não avançava por medo de jogar. Então aqui não, aqui o Vitória tinha espaço e ele avançava, ele só dava o passe quando realmente era o momento de dar o passe. Depois que você já posicionou o zagueiro na linha do meio campo. E aqui ele tem o Ronald por dentro e o Mosquito aqui dando a opção na entrelinha. Como armador pelo lado esquerdo, tá? E você vê que a questão corporal de Ronald é sempre virado para frente, né? Muito sempre bem destacado. Muito bem destacado. Que é justamente ele está sinalizando com o corpo para o companheiro que eu não vou recuar para receber. Você que vem até mim. Você que vem até mim. Eu não vou recuar, não. Eu vou avançar. Se ele quisesse essa bola logo aí de Wagner, ele vira de frente para Wagner e fala, tá, me dá aqui agora. Mas não, ele tá de lado correndo para frente, né? Então tipo, Wagner vai, dá lá no ponta que eu vou dar sequência aqui também. Muito bem destacado, Matheus. Do antigo, né? De como que era o Vitória antigo. Então o Vitória antigo era isso aqui. Eram muitos jogadores atrás das linhas adversárias, eram volantes previsíveis, que estavam muito auxiliando na saída de bola, e isso significava que os zagueiros eram nulos para participar da fase ofensiva. Era como se os zagueiros não existissem, e se você tem um time com 10 jogadores e 2 não existem, isso significa que com a bola é como se você só tivesse 8. E aí, se você só tem 8, 2 vão fazer a saída de bola, isso significa que só vai ter 5, 6 lá na frente. Um time que ataca com 5, 6 jogadores é provavelmente um time que vai ter inferioridade numérica. Então, era mais ou menos isso que a gente queria destacar aqui, a diferença de como que era esse take ali, Rafa, que a gente observa o seguinte, a gente baixando até essas linhas, tem 5 lá na zona defensiva, você vê que a própria linha defensiva do adversário, a tendência dela é acompanhar, é subir. A gente vê que ali, quem está jogando no entre linhas aí nesse take é o árbitro. Não tem ninguém nosso no entre linhas. Pois é. Aí você está falando para o adversário o quê? Pode vir com sua linha, que eu tenho 5 aqui, atrás da intermediária, então não vão baixar as duas linhas dele, a de zaga e a de meio campo, não vão ficar próximas ali. A tendência do adversário é subir essa linha de meio campo e a primeira linha também acompanhar. Então vai pressionando a gente para trás. E o que a gente fez sábado foi ao contrário, né? A gente subiu as nossas linhas e pressionou eles para trás. É uma diferença absurda.